Senhor a todos, amém? A paz do Senhor a todos, amém? Curve sua cabeça nessa noite, feche os seus olhos. Gostaria de fazer uma oração com a igreja. Não precisa ficar de pé, pode ficar sentado. Senhor Jesus, queremos te agradecer, meu Deus. Te agradecer porque estamos aqui diante de ti nesta noite. Apesar de nossas falhas, o Teu Espírito nos conduziu a este lugar e nos deu a oportunidade de Te adorar, de falar contigo, de abrir os nossos corações e as nossas consciências, de sermos moldados com a Tua mão que opera em nós e produz o arrependimento, Teu Espírito que nos persuade, que nos convence, que nos leva de volta ao centro do Teu querer, expulsa toda a rebelião e nos faz servos e servas fiéis a Ti. Não uma fidelidade que vem de nós, Senhor, mas eu sei que é uma fidelidade que o Teu Espírito opera em nós. Nessa noite, a Tua igreja se reúne diante de Ti e fala contigo. Senhor, que a Tua igreja jamais se afaste da Tua vontade. Seja individualmente, seja coletivamente, Senhor, que a Tua igreja esteja firmada em Ti. Não firmada em uma instituição nominal, não firmada, Senhor, em uma tradição de homens, não firmada em vaidades, orgulhos, em sentimentalismos ou emocionalismos baratos, mas que nós possamos cumprir, Senhor, aquilo que foi a oração de Paulo, ou o conselho de Paulo à igreja de Romanos, quando ele deixa muito claro que todas as coisas podem se levantar contra ele, contra a igreja, mas abatidos, jamais destruídos, às vezes até abalados, mas não desanimados, desamparados, sempre confiantes que o Senhor continua sendo a nossa força. Senhor, salva-nos do desespero desses dias, salva-nos, Senhor, do desespero das preocupações, salva-nos, Senhor, das comparações que nós fazemos e que muitas das vezes nós oprimimos os nossos corações porque estamos afogados em comparações que fazemos nas redes sociais, em comparações que fazemos nos nossos serviços, em comparações que fazemos no nosso dia a dia, porque o nosso coração insiste em desejar as coisas dessa vida, mas o Teu Espírito insiste em ministrar e testificar no nosso espírito que nós não fomos feitos para as coisas desta vida, mas nós fomos feitos para coisas maiores, Senhor. Que o nosso espírito seja totalmente atraído, Senhor, pela Tua graça, pela Tua vontade, pelo Teu querer. Que em cada um de nós, Senhor, se manifeste apenas o impulso do Teu Espírito para a verdade, para a reconciliação, para o amor verdadeiro, para as boas obras, para a justiça, para tudo aquilo, Senhor, que vem do Teu trono, que é ministrado em nós e que de nós, Senhor, então alcança o mundo. Sejamos essas pessoas, faça da Tua igreja essas pessoas, colocamos-nos, Senhor, em Tuas mãos e nos entregamos totalmente a Ti. Essa é a oração, é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, igreja? Amém? Ô Senhor, nós Te agradecemos por todas as grandes coisas, Senhor. Fique de pé nessa noite, amém? Fique de pé. O ruim de ministrar com o celular é que às vezes alguém te manda uma mensagem, você está tentando ver o texto e tem uma mensagem na frente assim. Abra sua Bíblia comigo, amém? Agora que a mensagem passou. Em João, capítulo 16. João, capítulo 16. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 16. Todos acharam, amém? Ali não tem, né?
Não tem problema? Tem? Maravilha, Rafael, maravilha. João capítulo 16. Eu vou ler na NVI, amém? Na NVI. Podemos ler juntos? Amém? Assim diz, isso aqui são palavras de Jesus, isso aqui é Jesus falando. Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém? Amém? Você pode se assentar neste momento? Eu já falei outras vezes sobre este texto aqui na igreja. Todas as vezes que eu falo sobre esses capítulos finais de João, eu sempre gosto de lembrar a igreja que aqui se trata de momentos finais e orientações finais de Jesus aos seus discípulos, que estamos diante do momento em que Jesus seria retirado, seria crucificado, seria morto. E o interessante é que Cristo está preparando aqueles discípulos, mesmo sabendo que eles ainda não estavam preparados para ouvir tudo aquilo que ele precisava lhes revelar. Jesus estava falando de coisas e percebia que eles reagiam negativamente ao que Jesus estava falando, porque os discípulos ainda não estavam com a sua personalidade totalmente moldada, amadurecida para o que estava por vir. Jesus estava tirando os discípulos de um costume, de um placebo. Jesus estava tirando os discípulos de um apego a coisas visuais, de um apego a coisas presentes que se poderia tocar. Jesus estava tirando os discípulos da religião que o vê, que o toca, que o contempla, mas que não crê de verdade. Pois era necessário que ele se retirasse para que o Espírito, que já não é visível, o Espírito Santo, pudesse entregar e subi-los de patamar, porque eles já não andariam mais pelo que estavam vendo, mas passariam a andar pelo que criam, e um crer que não vinha deles, mas um crer que era impulsionado pelo Espírito de Deus. Amém, igreja? Aqui Jesus ele já está mostrando uma coisa muito clara, que por mais que ele como palavra encarnada estava andando entre os filhos dos homens, o fato de os filhos dos homens vê-lo, tocá-lo, contemplar o que ele fazia, tudo isso os impedia aqueles discípulos de alcançar um novo patamar que era o necessário para que eles de fato manifestassem a vontade do Pai. É impressionante isso. Por quê? Porque a gente já tem a lição de que nenhuma verdade de fato ela se manifesta pelo tocar e pelo ver,
toda a verdade, de fato, ela se manifesta pelo crer. Ainda que eu não esteja vendendo um evangelho e uma fé irracional, e os irmãos sabem disso, nós sempre temos o cuidado de levar para a igreja um evangelho que gere reflexão e não que te abstenha de pensar. Ninguém quer aqui que você não pense mais. Ninguém aqui quer que você fique simplesmente sendo estimulado por emoções, como muitos lugares fazem. E aí, por estimular as pessoas emocionalmente, as pessoas ficam mais facilmente sugestionadas. Você consegue sugerir mais fácil as coisas, gerar aquelas impressões, aqueles sentimentos, aquelas sensações. Mas também tem outros lugares que, se não impulsionam a emoção, impulsionam as pessoas ao toque. Sempre tem que ter o toque, tem que ter o símbolo, tem que ter uma estátua, tem que ter uma simbologia, porque as pessoas precisam olhar para uma mega construção extremamente perfeita em arte, extremamente meticulosa, uma catedral imensa, uma igreja imensa. Ela é tão grande, ela é tão detalhista que aquilo constrange o homem diante da beleza. Só que não é essa beleza que deve constranger o teu coração. Se eu tivesse que te constranger pela arte, pela grandeza do que os homens podem fazer, então qualquer grande obra também gera o mesmo constrangimento. Você ainda está sendo induzido pelo que você vê. Você ainda está sendo induzido pelo que você toca. Você só está fazendo uma substituição mequetrefe, por mais grandiosa que seja, por mais artística que seja, por mais extraordinária e inexplicável que seja. Só que vejam, o próprio Cristo, que é a palavra encarnada, que estava além das artes dos homens, que estava além da capacidade dos homens da arquitetura, da engenharia dos homens, o próprio Cristo precisou se retirar. Primeiro porque ele precisava cumprir o papel de salvação e de levar sobre si o juízo que nenhum de nós podemos levar. Mas também retirar a Cristo é necessário para que a mente daqueles discípulos, agora movidos pelo que não veem, mas pelo que creem, pudessem de fato alcançar um patamar de verdade, que vai para além disso daqui, que apesar de usar da racionalidade, vai além da racionalidade, vai além do pensamento, vai além da emoção, vai além de qualquer inclinação ou sensação, e leva essa pessoa a atingir patamares muito superiores em Cristo Jesus, no próprio Deus que se revela por intermédio do seu Espírito, que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E agora você não ouve mais com o ouvido carnal, mas você escuta com o ouvido espiritual, porque é o Espírito testificando em você. É o que Paulo escreve lá em Romanos. Você não vê mais com os olhos carnais. Você não se impressiona mais com os olhos carnais, mas você se impressiona com uma verdade muito mais profunda que o Espírito testifica em você e que te faz entender que as coisas são muito mais do que o que você pode ver. Meus irmãos, por que precisamos estar fixados em símbolos, em sinais, em coisas humanas? Por que precisamos estar fixados em estruturas, sendo que o que Cristo deixou para a gente é algo muito maior do que isso? E sendo que todas as vezes que eu preciso levantar um símbolo aqui para que você toque nesse símbolo e se ache abençoado, ou transformado, ou curado, você está limitando aquilo que o poder de Deus pode fazer em você. Por que você precisa se entregar cegamente à obediência de homens? E você precisa ignorar os erros de uma pessoa, de um líder, para tê-la como referência, ou um pregador, ou um influencer, ou alguém, porque quando nós estamos seduzidos pela fala de alguém, é igual estar apaixonado, é muito parecido. É como se você ficasse hipnotizado e os erros daquela pessoa sumissem, ou você propositalmente ignorasse as falhas e erros daquela pessoa.
igual uma pessoa apaixonada. Quando você está apaixonado, e a diferença entre a paixão e o amor é que a paixão, ela é uma ilusão que você constrói sobre a outra pessoa. Você coloca ela num patamar intocável, você a contempla, e por mais que os sinais gritem, você está tão emocionalmente envolvido com aquilo que você rejeita ver o que aquela pessoa manifesta e que muitas das vezes te gera nojo, ojeriza, te gera repulsa, mas você está hipnotizado por aquela sensação. É por isso que só existem enganadores, na maioria das vezes, só existem enganadores porque existem pessoas pedindo para serem enganadas. Pedindo para serem enganadas. O poder do enganador é totalmente proporcional à vontade de a pessoa ser enganada. A verdade é que pessoas que não querem ser enganadas e passaram a lidar com essa realidade que eu estou falando, dificilmente serão enganadas. Seja no amor falso, seja na promessa que te fazem, seja nos teus relacionamentos, seja no teu relacionamento com a religião, seja no teu relacionamento com Deus. Com Deus. Notem, meus irmãos, que o impressionismo no Evangelho precisa cair por terra. É engraçado que a igreja ela anda numa tensão e ela não encontra um equilíbrio. Isso não é a nossa igreja. Não é a igreja também dos tempos de hoje, apesar dos dias de hoje serem dias mais gélidos, mais frios, apesar de nós vivermos dias em que as pessoas sim, são muito mais cínicas, que sim, as pessoas são muito mais individualistas, que sim, as pessoas são muito mais narcisistas. O narcisismo, ele está deixando de ser um fenômeno, um vício de personalidade ou comportamento, e ele está se tornando um estilo de vida, Pessoas que vivem para si mesmas e sofrem as consequências de olharem apenas para si mesmas, porque são escravas, se tornam totalmente submetidas e oprimidas pelas suas próprias impulsões e inclinações. Quanto mais de modo desordenado você se ama, mais escravo e menos você pratica coisas em prol de si próprio, menos você age em seu favor. Quanto mais você está oprimido, escravizado pelos seus desejos, inclinações e vontades, mais você se destrói. A verdade é que menos você se ama de verdade. Eu sempre falo aqui sobre as 3 dimensões do amor de Deus, amém? Amar a Deus acima de todas as coisas. Primeiro, o mandamento. Por quê? Por que amar a Deus acima de todas as coisas? Porque quando você ama a Deus, você contempla isso que eu estou falando. Você é movido para uma realidade que te constrange, diante de uma perfeição que você sabe que não pode obter, diante de um olhar para si mesmo nesse contemplar a Deus que só te leva a se prostrar e a reconhecer que Ele é a autoridade sobre você, e que se não fosse o amor enorme com o qual Ele te amou e o sacrifício, o sofrimento que Ele tomou sobre si no teu lugar, porque seria impossível para você percorrer aquele caminho que Ele percorreu. Se não fosse isso, você estaria fulminado. Então você ama a Deus acima de todas as coisas nesse constrangimento. E esse amor de Deus, então, ordena o seu amor, para que você possa amar ao próximo como a si mesmo. Você ama ao próximo, segunda dimensão. E só tem como amar ao próximo, primeiro, porque você amou a Deus, e terceiro, porque você ama a si mesmo. Porque uma pessoa que não ama a Deus não tem como amar a si mesma, e uma pessoa que não ama a si mesma de modo ordenado, note bem, do modo saudável, do modo que verdadeiramente é amar a si mesmo, que é agir na verdade em prol de si mesmo, ainda que isso signifique agir contra a minha vontade. Isso é o enfrentamento do pecado. O enfrentamento do pecado, meu irmão, minha irmã, é você agir contra a tua vontade a favor de si mesmo, porque você é impulsionado por Deus a isso. E uma vez que você vive essa relação, você está capacitado para saber o que é amor, olhar para o outro e, se for preciso, padecer pelo outro. Não mais de forma doentia, desequilibrada, fruto de uma impulsão doente, psicologicamente doente, mas fruto de um desprendimento sincero, porque agora é o próprio Espírito que atua em você. Tudo isso porque é o Espírito testificando em você do próprio Deus, e porque é pela fé, não pelo toque,
não pelo símbolo, não pela sensação. É aqui que reside a liberdade daqueles que amam a Deus. É aqui que reside a liberdade daqueles que invocam o santo nome do Senhor e que são chamados seus filhos, livres, livres, totalmente livres. Isso é liberdade. Agora a igreja, ela anda, como eu falava, nessa tensão. Eu abri aqui um longo parênteses, né? Um longo parênteses. Mas a igreja vive nessa tensão porque ou ela se engana criando símbolos, instituições, catedrais, obras de arte, endeusando pessoas, para que essas pessoas venham a sugerir o que elas devem fazer, porque elas querem fugir da responsabilidade, não tendo liberdade e autonomia. Elas querem fugir da responsabilidade, porque, tal qual os discípulos que nós acabamos de ler, essas pessoas ainda não estão preparadas. Não estão preparadas para o amadurecimento que o Evangelho precisa. E para a manifestação da verdade que o Evangelho exige. Fiquem tranquilos, irmãos. Isso aí é um carro que está com o escapamento estourando ali, pipocando. Não é nada demais, tá? Não é nada demais. E está pipocando mesmo, porque a gente está escutando até agora. Se por um lado nós temos essa reação, por outro nós somos anarquistas. Nós somos soberbos e insubmissos. Nós rejeitamos toda a referência de pureza, ou pelo menos tentativa de ser puro. Pessoas que, manifestando as suas falhas, elas mostram que é exatamente no manifestar as suas falhas que o selo de Deus está sobre elas. É exatamente na sua fragilidade que elas mostram que é o Espírito Santo que opera nelas. Só que a gente nessa consciência torpe, por nos frustrarmos e rejeitarmos qualquer autoridade também, saímos de um polo e vamos para outro, e rejeitamos qualquer tipo de autoridade, de referências, andamos revoltados com a vida, ou muitas das vezes, colocamos-nos no lugar daquele que dita as regras, porque já que homens e símbolos não têm autoridade sobre mim, então eu passo a fazer a minha vontade, porque é eu que sei o que é bom para ser feito. Ou levantamos Messias e Salvadores de um lado, ou vivemos como um bando sem compromisso. Quando o caminho do Evangelho é exatamente o caminho do equilíbrio. Quando Jesus foi retirado dos discípulos, aqui logo após este texto, o que aconteceu com os discípulos? Os discípulos ficaram absolutamente dispersos. Meus irmãos, minhas irmãs, apesar de Jesus já ter dito para eles exatamente o que aconteceria. Jesus disse linha por linha, detalhe por detalhe, disse até mesmo qual seria o comportamento de Pedro. Ele alertou aqueles discípulos de tudo. E mesmo assim, quando Jesus foi levado à morte, eles se desesperaram, porque havia uma falta de maturidade na consciência deles, que por mais que tivessem fé, ainda não era essa fé da testificação do próprio Espírito neles que os faria mais na frente, já lá em Atos 2, andar por sobre as coisas que são vistas, por sobre as dificuldades imediatas, por sobre as sentenças imediatas, por sobre a sua racionalidade. Ora, quando os discípulos eles se desesperam, foi ou não foi uma atitude pensada e racional? Talvez, se você pensasse racionalmente, você faria igual a eles, porque Jesus morreu. Quem que dentre os mortos voltou à vida? Quem agora será por eles? A morte de Jesus representava o quê? O símbolo de que o mal insiste em vencer. E de que as nossas dores, por mais bem intencionados que nós somos, sempre haverá uma maldade que implodirá as nossas esperanças, que destruirá as nossas esperanças. Eu olho para as pessoas hoje e como eu vejo o quanto elas
ou se desesperam facilmente, ou então se apegam a esperanças pela visão, novamente colocando líderes acima de coisas que elas sabem que esse líder não é suficiente, não será suficiente para isso. Porque é mais fácil que alguém diga o que eu tenho que fazer do que eu tomar a responsabilidade de ter uma caminhada com o próprio Deus. É muito mais fácil alguém se responsabilizar, porque é muito mais fácil para você que está aí sentado falar: não, se eu vacilar foi o Jadson que disse, eu só segui o que ele falou, do que você, ouvindo essa palavra de despertar, você tomasse isso como responsabilidade na tua vida cristã e falasse: cara, o caminho é meu, eu preciso caminhar. Nós entregamos as esperanças de transformação das nossas vidas, do nosso país, de tudo, sempre na mão de novos messias que a gente insiste em levantar. Porque estamos acostumados sempre a se apegar ao homem, porque é muito mais fácil você se apegar ao símbolo. E quando o povo de Deus, independentemente de qualquer situação, primeiramente tinha que aprender a andar pelo que se crê. E andar pelo que se crer é ter liberdade, tendo liberdade, tendo responsabilidade, porque a liberdade gera responsabilidade, e tendo responsabilidade, então você está apto a viver o sacrifício de verdade, não um sacrifício fingido, não um sacrifício de pose, não um sacrifício de automarketing que eu tenho que mostrar para a câmera que eu estou me sacrificando, que eu estou cansado. Não. O sacrifício legítimo é aquele que ele se revela e se mostra. Ele não está preocupado com a quantidade de pessoas que serão alcançadas por aquilo, mas ele está ocupado em fazer algo. E se aquilo impactar outras vidas, que de fato impactará, que bom, mas geralmente impactará outras pessoas para também se ocuparem em fazer coisas reais e não vender uma aparência de sacrifício. A igreja entende o que está sendo dito aqui, meus irmãos? Pare de andar sendo impressionado pelas coisas. Quantas vezes nós iremos cair no impressionismo e continuar caindo porque estamos viciados em ver, quando o chamado do Evangelho é para crer? Eu brinco sempre que quando você vai estudar algumas disciplinas, enfim, eu não vou entrar aqui no mérito disso, mas quando você... Existe uma parcela da filosofia que se chama epistemologia, que é a teoria do conhecimento. O interessante é que sempre que você vai pegar alguém que fala sobre como que o ser humano conhece, você sempre vai chegar a um ponto fundamental, que para você acreditar, para você saber que você conhece alguma coisa, você tem que acreditar que você pode conhecer alguma coisa. Então, até para eu saber alguma coisa, eu tenho que ter fé que eu consigo saber alguma coisa, senão eu não sei. Senão eu não posso nem mesmo afirmar que eu sei qualquer tipo de coisa. Qualquer tipo de experimento que eu faça num laboratório, eu tenho que acreditar que aquilo que eu estou vendo é real. Porque não tem como eu provar que aquilo que eu estou vendo é real. No final, eu tenho que acreditar que eu sou capaz de conhecer aquilo. Difícil isso, né? Esquece o que eu falei. Eu só quero que você se concentre no seguinte: até para saber, você tem que crer. Porque existe algo fundamental na realidade do ser humano. E o que é fundamental na realidade do ser humano é o que Jesus estava ensinando para os discípulos naquele momento. Eu vou ser retirado, para que eu sendo retirado, mas o Espírito de Deus, o meu Espírito permanecendo com vocês, vocês alcancem e toquem de verdade a verdade. Porque enquanto vocês estiverem me vendo, vocês não acessarão tudo que o Deus Pai tem para vocês. Mas eu estou aqui, fazendo essa ponte, levando vocês de volta a Deus Pai por intermédio do meu sacrifício, para que agora vocês tenham condição de, crendo e sendo movidos pelo Espírito da verdade, vocês possam testificar e conhecer a verdade, e vocês estejam livres dos impressionismos, das sugestões, das inclinações, das mentiras, e vocês estejam preparados para suportar a realidade e não fujam mais da vida e dos problemas, porque aquele que se auto-engana é porque ele tem trauma em relação aos problemas, ele tem medo de sentir a dor dos problemas, ele tem medo que o seu chão lhe seja retirado, então ele vive uma vida fugindo, se iludindo. Às vezes, para se iludir, ele vai recorrer ao álcool, às vezes para se iludir ele vai recorrer às drogas, aos psicotrópicos, às vezes para
para se iludir, ele vai recorrer às redes sociais, às bombas de dopamina, ele vai se recorrer aos jogos, ele vai se recorrer aos vícios, ele vai se recorrer ao fingimento, ele vai se recorrer ao cinismo, ele vai sempre se recorrer a alguma coisa, porque ele não suporta ter que voltar para a realidade e ter o medo de aquele problema provar para ele que na verdade o mal sempre vence, como foi a sensação que os discípulos tiveram quando Jesus lhes foi retirado. Só que quando nós estamos de fato no Evangelho, nós adquirimos a coragem. E essa coragem vem de quê? Vem de que o Espírito testifica em nosso espírito. Não é uma mera palavra, não é uma frase solta, é o Espírito testificando em nosso espírito de que todas as coisas já estão sujeitas ao Cristo que eu sirvo, e que por mais que os meus pés insistem em se estremecer, no final não são os meus pés, eles podem até se abalar e cair, mas sempre haverá um chão sólido sobre o qual eu cairei e sobre o qual eu estarei apto a me reerguer, porque esse chão não muda. Eu posso mudar, o meu ânimo pode mudar, as minhas emoções podem mudar, até o meu bom ânimo pode muitas das vezes se abalar e a minha coragem pode fraquejar, mas o chão sobre o qual eu estou continuará para sempre, e eu me reerguerei nele quantas vezes forem necessárias, porque não é por mim, é por Ele. Glória a Deus. Mas isso não adianta eu te falar, o Espírito precisa testificar isso em ti. E para que o Espírito testifique isso em você, meu irmão, você precisa se levantar aí, crendo, não sentindo, crendo, sabendo e fazendo. E na medida que você faz, você vai começar a ver coisas extraordinárias. E na medida que você vai vendo as coisas, o seu amadurecimento, a sua santificação, o seu aperfeiçoamento, a sua entrega, e você vai tomando gosto por ser livre, você vai tomando gosto por essa responsabilidade, que na verdade não é bem responsabilidade, é uma irresponsabilidade. Porque a única responsabilidade que você tem que ter é a de se entregar diante de Deus e permitir que o Espírito haja em você, porque você nunca garante o final, porque você já sabe que o final está garantido e você só caminha. Só que é isso que faz com que você cresça, se aperfeiçoe, é isso que faz com que você se santifique, é isso que faz com que você evolua. É isso que faz cada vez mais que você vá contemplando coisas que vão reafirmando essa fé, e essa fé vai se expandindo. Não é à toa que a fé é como um grão, uma semente, porque realmente na medida, quanto mais ela cresce, mais ela cresce. Quanto mais ela ocupa espaços, mais ela vai se reafirmando, não porque ela precisa se autoafirmar, mas é porque é o Espírito afirmando isso no seu coração. Amém, igreja? Você não precisa ficar afirmando para si mesmo que o que você acredita é verdade. Se você faz isso, você ainda não entendeu o que é a fé. Levante e faça crendo. Ainda que você não esteja totalmente firme, mas você contemplará a afirmação de Deus sobre a sua fé, acrescentando, aumentando, como um dom. Porque no fim a fé, ela é o quê? Ela é um dom. E o dom é acrescentado, é testado, é provado, é expandido. E aí essa igreja está preparada, realmente, seja como pessoa, igreja você, indivíduo, eu e você é a igreja, amém? Amém? Amém. Mas não só você como pessoa, a igreja, nós como corpo também somos igreja, amém? Somos igreja porque, uma vez que somos igreja como pessoa, já, como Paulo escreve em Efésios, servimos ao mesmo Deus, partindo de uma mesma fé, tendo as mesmas esperanças, estando fundamentados nas mesmas coisas. Você vive sua realidade com Deus, enquanto você vive sua realidade com Deus, essa realidade pertence a uma realidade maior, que engloba todos aqueles que creem, os santos do Senhor. Porque todo aquele que crê faz parte da congregação dos santos do Senhor. Amém, igreja?
Eu não poderia deixar de falar isso para a igreja nestes dias, porque, meus irmãos, os desafios que nós enfrentamos não podem ser enfrentados com armas humanas. De modo que você está desperdiçando a tua vida se você continua esperando por aquilo que você vê, ainda que você fale que na verdade não, eu caminho pelo que eu creio, mas continua vivendo pelo que você vê. Tudo que vai produzir em você é mais frustração, tensão, destruição. Tudo que isso vai produzir em você é mais implosão. Há uma necessidade de que nós alcancemos um patamar superior. Eu não tenho dúvida de que nós vivemos dias cada vez mais difíceis. Eu não estou falando que o pecado, que o mundo de hoje, que a perversidade entrou agora no mundo, que agora que o mal começou a ser feito pelas pessoas, que agora que as pessoas começaram a trair umas outras, que agora que as pessoas começaram a ser infiéis umas em relação às outras, que agora que as pessoas começaram a praticar a mentira cinicamente. Não, isso existe desde que o mundo é mundo. Quando a gente vai ler, por exemplo, ali a introdução da humanidade e a queda do homem, a gente vê que aqueles primeiros dias já eram dias terríveis, dias dificílimos, tão difíceis, que o próprio Deus teve que meio que restartar o negócio com o dilúvio. Senão, tudo que sobraria era nada. A humanidade estava num impulso de destruição que não sobraria pó, pedra sobre pedra. Se o mal não entrou hoje no mundo, eu também tenho que te afirmar o seguinte: o ciclo da maldade, ele não é um ciclo, ele é uma espiral. Quanto mais o tempo passa, mais a espiral da destruição vai aumentando, porque o poder de perversidade do homem vai aumentando. As ações do homem vão tendo mais condições de gerarem destruição. Ora, a gente tem uma tecnologia hoje que não tínhamos. A gente tem uma exposição em relacionamentos que nós não tínhamos há algum tempo atrás. Isso por si só reforça a que nós sejamos mais mentirosos, mais hipócritas, mais cínicos. Isso também nos constrange a sermos mais inseguros, buscarmos mais afetividade e afeição do que verdade. Ou quando deixamos de buscar afetividade, passamos então a querer demonstrar força, porque a gente, agora eu já não sou mais inseguro, mas agora também eu quero testar minha força nos outros, eu quero mostrar o quanto que eu sou independente, o quanto eu sou autônomo, o quanto eu sou bom nisso, o quanto eu sou bom naquilo, e você vira um predador ambulante. Ou então você aprende até a ter resultado nas suas ações, você não quer mais testar suas ações, você já sabe que você tem habilidades, capacidades, você está chegando na vida adulta. Mas todo o resultado que você faz reverte apenas para você mesmo. E tudo isso, no mundo em que a gente vive, cada vez mais o entulho vai se acumulando, o poder de destruição vai se acumulando, e nós chegamos em dias verdadeiramente maus. E se você ouvia isso, você que tem mais tempo de cristão, você ouvia isso desde criança, e irmãos, particularmente, eu sempre sou um cara que eu sou pé atrás. Sempre que você me fala alguma coisa, eu não compro a ideia de imediato. Isso é da minha natureza. Você vai me falar e eu vou escutar. E eu vou analisar. E é isso. Desde criança eu escutava, porque os dias são maus, tudo vai acabar e destruir, não sei o quê. E, sinceramente, no meu passar dos anos, eu sempre fui um pouco pé atrás com isso. Eu falava, essa galera está exagerando, né? Tá mentindo. A galera precisa impressionar. E realmente, até hoje tem pessoas que se utilizam desse discurso para gerar um desespero, um senso de urgência nas pessoas, deixar as pessoas desesperadas, alarmistas. As redes sociais estão cheias desse tipo de gente. Mas o que eu estou querendo te falar é que existe sim um fundo de verdade neste momento que nós passamos. A gente está prestes a entrar numa era da humanidade que nós realmente não concebíamos. Nós estamos prestes a entrar no momento em que a mão de obra da humanidade será substituída de verdade pela mão de obra de robôs e muito mais. As pessoas falam, tá, mas vai ser igual a Revolução Industrial, né? Quando os seres humanos não tinham máquinas, né? Não havia as indústrias. Então, o que acontecia?
Todo mundo fazia as coisas de modo manufaturado, na mão, ali no artesanato, né? Eu produzia uma bolsa, eu produzia costurando, mas aí inventaram uma máquina que essa máquina movida, sei lá, a carvão, a energia elétrica depois, seja o que for, ela começou a fazer isso daí. Isso desempregou um monte de gente e todos naquele período, provavelmente as pregações também eram alarmistas. As pessoas que pregavam naqueles dias provavelmente falavam, olha, o mundo vai acabar porque a sociedade está pegando uma novidade. E eu não estou ignorando isso. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: nós realmente vivemos um período que é diferente desse, que é diferente de qualquer outro. Nós vivemos um período em que você realmente poderá ter coisas pensando por você. Coisas que vão substituir qualquer tipo de possibilidade até de relacionamento, porque hoje se você chega numa inteligência artificial, por exemplo, e você pede para ela escrever para você um texto de homenagem à sua esposa ou da sua esposa em relação ao seu marido, ela vai fazer isso melhor do que você. Nós caminhamos para dias muito difíceis, igreja, e eu acho isso, de certo modo, bom, porque a profecia bíblica também disse que na hora do teste é a hora que os que são de verdade aparecem. Da mesma forma como o Cristo foi tirado daqueles discípulos, mesmo estando 3 anos com eles, mesmo eles contemplando toda sorte de milagres e sinais, mas era necessário que o Cristo fosse retirado, para que o Consolador pudesse vir, para que Ele pudesse enviar o Consolador. Nota, é Jesus que fala isso, eu tenho que ir para que o Consolador seja enviado, porque Jesus sabia que o Consolador, ele só atua nessa esfera de fé, de entrega, que não anda pelo que é visto, e por isso não se impressiona facilmente, por isso é mais firme, porque ele anda testificando em si mesmo das verdades que o próprio Consolador testifica. Mas esse fenômeno também me parece que vai acontecer agora, essa situação me parece que a gente está entrando por um período que isso vai acontecer. E isso é bom porque todas as vezes que aquilo que nós esperamos e confiamos nos é tirado e o nosso chão se abala, de duas uma: ou você mergulha num pântano, numa areia movediça que vai te sugar para baixo, ou você cavuca mais fundo e encontra a rocha da verdade, que é Cristo, e se fundamenta nele, e se estabelece nele. Eu sei que a gente sempre fala isso, mas meus irmãos, não é tempo mais de fraquejar, não é tempo mais de se impressionar, não é tempo mais de ser sugestionado, de andar com pessoas sugestionando quem você é. Não é tempo mais de confiar apenas nas suas forças. Você só deve confiar nas suas forças se você sabe que as tuas forças vêm de uma força anterior, que é a força do Cristo em você, do Espírito em você, e que na verdade deixa de ser suas forças. Não há tempo mais de andar perdido, procurando felicidade, igual o mundo procura e por isso não encontra. Essa síndrome infantil e eternamente infantil de pessoas que, por não terem se encontrado e serem facilmente impressionadas e necessitarem da afeição e da piedade dos outros, isso faz com que todo mundo queira ser vítima nesse mundo. E num mundo que todo mundo quer ser só vítima porque só anda buscando felicidade, nunca encontrará felicidade, porque felicidade, meus irmãos, eu já falei isso para vocês aqui. A alegria do Senhor é tesouro para aqueles que procuram o Senhor e não a alegria. Porque se você procura a alegria, você não a encontra, mas se você procura o Senhor, a alegria vem sobre a tua vida. E eu não posso te enganar. O que você quer que eu faça? Que eu dê uma ministração que te faça sair nas nuvens daqui, mas que você vai ficar impressionado com ela, porque eu abuso do teu impressionismo, porque você se impressiona facilmente, você se impressiona muito facilmente com as palavras, com o modo como é dito, você se impressiona muito com a forma, com a aparência. Mas meu irmão, você vai sair ali fora, vai lidar com uma dificuldade, vai correr de novo, porque você não está preparado, porque o Espírito ainda não testifica no teu espírito, não há uma relação pessoal sua com Deus. Não há.
E aí toda a felicidade que te venderam vai cair por terra naquele momento, e toda a alegria se torna de sabor. E o problema é que, deixa eu te falar uma coisa, o coração humano é igual uma bateria de celular. É igual uma bateria de celular. Quanto mais você carrega um celular, vai passando o tempo, o que vai acontecendo com a bateria? A bateria vai diminuindo, você vai precisando deixar mais tempo no carregador e às vezes para não durar o mesmo tempo que durava antes. Não é assim? Quando vai comprar um iPhone, você chega lá na feira dos importados. Eu não tenho iPhone, né, meus irmãos? Eu não tenho um iPhone, eu ainda não cheguei nesse patamar, né? Não estou nesse patamar ainda, mas a galera que tem iPhone aí. Você vai vender teu iPhone, qual é a primeira coisa que a pessoa olha no teu iPhone? Para quem tem aqui, né? Para a galera que está em outro patamar. Qual é a primeira coisa que vão olhar no teu iPhone? É a capacidade de vida da tua bateria. Vão olhar, cara, essa bateria aqui está em 87, 85, 80. A vida humana, o coração humano é da mesma forma. Da mesmíssima forma. Você sempre vai voltar para se emocionar e ser motivado novamente, para levar um choque de ânimo. Você sempre vai virar o ano prometendo coisas para você e não tem problema nenhum nisso. Só que, se você não se fundamentar nessa impulsão que vem pelo crer e pela fé, que é o próprio Espírito te movendo, te persuadindo, te conduzindo, te convencendo, a verdade é que cada vez mais a tua bateria vai acabando e você vai precisando de doses cada vez maiores, mas essas doses maiores vão surtindo menos efeito, E eu olho para uma geração de adultos, jovens adultos, totalmente entediada, frustrada, cambaleante, sem propósito, que ficam agora se entupindo de dopaminas nas redes sociais, procurando mestres que falam, não, agora eu vou te ensinar como é que é. Não, ó, é porque você estava sendo frouxo, agora eu vou te ensinar a ser red pill. Ou então a mulher, não, ó, você estava sendo muito boba, agora eu vou te ensinar a ser feminista de verdade, a ser mulher autônoma de verdade. Não, você quer, mas não, agora eu vou te dar a receita. Sempre tem alguém se aproveitando da sua trouxice para colocar uma novidade, para o seu impressionismo, para se aproveitar da sua facilidade em ser enganado, para que te injete uma nova carga. Vai passar os anos, você vai se frustrar, vai sair da moda, aí você vai voltar a virar um zumbi ambulante, mas vai chegar uma hora, meu irmão, minha irmã, vai chegar uma hora que o teu espírito vai morrer, porque a bateria vai acabar totalmente. E é o que o texto bíblico chama de morte espiritual. Eu não quero isso para você. Não quero isso para você, porque eu também não quero isso para mim. Não quero isso para mim e para você, porque eu sei que não é isso que Deus quer para nenhum de nós. Mas é o que cada vez mais tem acontecido. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo seja derramado sobre a igreja, de uma forma abundante, não por meio de impressionismos. Pode até ter, sim, algum sinal, como foi em Atos 2, de modo generalizado. Mas sabemos que o sinal de Atos 2 foi um sinal para aqueles que criam que precisavam daquilo naquele momento e que não era o sinal que testificava que o Espírito desceu de fato, mas foi o permanecer, o crescer na graça, na confiança e no poder de Deus. Isso foi o verdadeiro sinal que mostrou que aquela igreja estava em Cristo Jesus. Eu não preciso de gritaria. Se tiver também, às vezes, porque aquele momento foi necessário, amém. Mas não é a gritaria, não é o pessoal falando e a igreja que é o sinal do Espírito. Isso pode até acontecer, mas na maioria das vezes que acontece hoje não é o Espírito, porque as pessoas estão buscando isso, essa sensação, essa sugestão, esse clima e não o Espírito. O Espírito pode se dar assim, ou não. Ele pode se dar simplesmente pela imposição de mãos que vem sobre a vida de uma pessoa e aquela pessoa sem nenhuma coisa extraordinária ela crê. Mas aí o que a vida dela vai experimentar a partir dali será também extraordinário.
porque o que o Espírito fará através da vida delas será extraordinário. Mas eu vejo que até as pessoas medem, as pessoas metrificam, elas vão medir a qualidade espiritual de uma igreja pelo barulho que ela faz. E, meu irmão, não é isso. Eu não estou dizendo que a igreja tem que ser uma múmia ambulante, tem a sabedoria que eu estou falando, mas não é isso. Eu quero ver fruto, eu quero ver obra, porque é por isso que eu conheço uma árvore. E se eu olho para um local que tem fruto e boa obra, ainda que não seja a obra reconhecida, não seja a obra que esteja na moda, não seja aquilo que gera impressão, aí é que está o Evangelho. E o Evangelho resiste, o Evangelho está presente, somos nós que, querendo ser impressionados, é que não temos visto ele. E muito mais do que vê-lo, poderíamos manifestá-lo. Seria muito mais interessante se ele estivesse sendo visto nas nossas vidas pela testificação do Espírito em nós do que se a gente estivesse buscando ele por aí. Amém, igreja? Você entende o que está sendo dito? Liberdade, responsabilidade no Senhor, sacrifício sincero. É para esse patamar que o Espírito Santo quer te levar. Mas para isso você precisa deixar de andar pelo que vê, ainda que aquilo que seja a pedra de toque sua seja retirada. Quando os homens transformam o Cristo na pedra de toque deles, você vê que não há limites para estupidez humana. Não há limites para estupidez humana. Mas há muito mais do Senhor Jesus para aqueles que creem. Amém, igreja? Amém? Fique com essa palavra, que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te edifique, que o Senhor Jesus te fortaleça, que o Senhor Jesus te impulsione, que o Senhor Jesus seja aquele em ti, em todo o tempo, seja a verdadeira luz que sempre brilhe. Amém? Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade, pastor Jordânia.